Oi, pessoal do curso de redação da Guarda Mirim de Amparo. Hoje, domingão, eu tô aqui gravando esse vídeo porque eu quero deixar ainda mais claro maneiras técnicas de fazer uma boa introdução, tá? Porque a introdução, gente, ela é o que vai definir todo o desenvolvimento de uma redação, né? E a conclusão, claro, né? Por consequência. Então, a introdução, ela é a parte mais importante de uma redação. Né? O que acontece muitas vezes? A pessoa coloca tudo dentro da introdução e aí não tem caminho para ir para o desenvolvimento, como eu já falei isso em aula para vocês. Por isso que eu falo bastante de começar pelo assunto, que é uma coisa abrangente, ir para o tema, que geralmente é o que no vestibular eles dão para você, e ir para a sua tese, ou seja, a sua opinião sobre o assunto. Aí eu fiz 3 introduções, tá, aqui, só que uma delas não tá legal e eu vou mostrar por quê, tá? Olha só, a primeira introdução eu achei legal. Eu escrevi assim, ó. Eu tô aqui com o meu computador, tá? E também com um livro, ó, que eu peguei pra embasar alguns conhecimentos que eu vou passar pra vocês. Vou tentar fazer esse vídeo ficar curto, tá? Pra vocês, não, enfim, ficarem concentrados no que realmente importa, tá? Vamos lá. Primeira introdução que eu fiz. A educação brasileira sempre foi alvo de grandes discussões. E um dos maiores desafios do governo e das escolas é acabar com a evasão escolar. Assunto. A educação brasileira sempre foi alvo de grandes discussões. Ponto. Você viu uma frase simples por assunto? Uma frase só. Ó, a educação brasileira sempre foi alvo de grandes discussões. Ponto. Aí eu entro no tema. E um dos principais e um dos maiores desafios do governo e das escolas é acabar com a evasão escolar. Eu já disse pro meu leitor do que eu vou falar, qual é o tema. Né? Não vou falar sobre educação, que é uma coisa abrangente. Vou falar sobre evasão escolar. Aí eu entro na minha tese. Principalmente entre jovens do ensino médio. Entende? Que daí eu já afunilei mais ainda. A educação tá lá em cima. Evasão escolar. Jovens do ensino médio. Eu poderia falar jovens do ensino médio no estado de São Paulo, graças ao novo ensino médio. Que daí eu já vou chegar lá depois na outra introdução. Então tá, voltando. Assunto. A educação brasileira sempre foi alvo de grandes discussões. Tese. E um dos maiores desafios do governo e das escolas é acabar com a evasão escolar. Ou melhor, tema, né? Foi tese. Principalmente entre jovens do ensino médio. Esse problema é real e causa bastante preocupação. Mas, será que o abandono escolar é algo novo ou sempre existiu? Quais os motivos disso acontecer? Quais as consequências e quais as possíveis soluções para esse problema tão sério? Vocês percebem que eu fiz algumas perguntas? Essa é uma outra técnica. Eu fiz algumas perguntas que vão me delimitar, vai me deixar certinho qual o caminho que eu tenho que seguir no meu desenvolvimento. Primeiro eu vou responder a primeira pergunta, depois a segunda, depois a terceira e depois eu vou dar uma solução. Que seria, quais as possíveis soluções para esse problema tão sério? Eu já falei tudo que eu vou falar na introdução. Percebe? Então tá. Outra introdução, essa que eu não gostei, eu vou dizer por quê. A educação brasileira sempre foi alvo de grandes discussões, né, que é o assunto. E um dos maiores desafios do governo das escolas é acabar com a evasão escolar. Tema. E quando se fala do estado de São Paulo, o novo ensino médio, NEM, vem gerando polêmica devido às inovações propostas, as quais tiraram disciplinas importantes da grade curricular. Acredita-se que isso contribuirá para o aumento do abandono escolar. Mas afinal, o que é exatamente o NEM? Quais as opiniões das escolas, professores e alunos sobre o novo sistema? E qual a relação entre o NEM e a evasão escolar? Por que eu achei difícil? Não é que tá ruim, é que eu achei difícil essa introdução. Porque corre-se o risco da gente sair do tema. O tema é a evasão escolar. E corre-se o risco da gente focar no NEM. Percebe? Então é perigoso. E outra, poderia ficar um texto muito longo, né? Que também não é recomendável. Caiu. Ai, bati aqui, peraí. Vamos lá. E a terceira eu fiz. Olha só, a terceira eu já comecei já com o tema. E aí eu fui pro assunto e depois pra tese. Que também pode, gente. Quando eu falo pra vocês começarem com assunto, tema e tese, é só uma das infinitas técnicas de você começar uma redação. E eu acho mais fácil, tá? Mas você pode inverter. Teve uma aluna, a Ana Cláudia, que inverteu. E ficou bem legal. Olha, eu escrevi assim. Evasão escolar. 2 pontos. Problema que vem preocupando o sistema educacional brasileiro há muito tempo. E que ainda é uma realidade. Principalmente entre jovens do ensino médio. Já fiz minha tese, já. Tô falando, não vou falar sobre o ensino infantil. Vou falar onde? Sobre o ensino médio. Mas qual a razão dos jovens abandonarem a escola? Quais as consequências do abandono para a vida dos jovens? E como solucionar esse problema? Aí eu fui na mesma técnica, né, dos 2 outros, com perguntas que vão me delimitar o caminho do meu desenvolvimento, tá? Aqui, olha que legal, ó. Aqui nesse livro aqui, ó, é do Sistema Poliedro de Educação. Eu ganhei aí da Guarda Mirim. E aqui ele dá uma técnica que eu dei pra vocês na outra redação que a gente fez sobre as habilidades socioemocionais, sobre o profissional da excelência. Lembra? Aqui ele fala assim, ó,
pra você começar com um tema. Não vai dar pra vocês verem, né? Então eu vou falar. Vocês começam com um tema e aí vocês já citam 3 comentários dentro da introdução. Lembra que eu falei pra vocês escolherem 3 habilidades socioemocionais? 3 competências emocionais pra vocês escolherem lá do profissional excelente? 3 virtudes eu falei, né? Usei a palavra virtude. Então, olha só. O usuário das redes sociais deve tomar cuidados ao expor detalhes de sua vida na internet, no que se refere à regulação da privacidade, à marcação geográfica e ao tipo de comunicação empregado. Ou seja, aí ele já, no desenvolvimento, aqui ele mostra, né? Essa seria a introdução. No desenvolvimento ele iria falar, quanto à privacidade, convém, blá, 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 blá. Já no segundo parágrafo do desenvolvimento, que seria o terceiro da redação. Em relação aos recursos de geolocalização, é melhor, blá, 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 blá. E o terceiro, já a respeito do tipo de conexão, é aconselhável não acessar, blá, 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 blá. Vocês repararam que na introdução ele já deu o caminho que ele ia seguir? A mesma coisa quando eu fiz com as perguntas, tá? Então, gente, e existem outros tipos, tá? Que nem aqui é uma outra estrutura. Ele começa com um hipertema, depois, por exemplo, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vou mostrar. Aqui ele começou com um hipertema, falando do avanço da utilização da internet no Brasil. Ele fez isso. Depois, no segundo parágrafo, que já seria o desenvolvimento, ele falou da região Nordeste, que seria um tema menor, né? Então, o hipertema era o Brasil, né? Era a utilização da internet no Brasil. No segundo parágrafo, ele foi pro tema da região Nordeste e fez um comentário sobre a região Nordeste, né? Colocou a porcentagem e tal. Depois, ele fez um comentário do Centro-Oeste, ou melhor, um subtema do Centro-Oeste e fez um comentário do Centro-Oeste. Depois ele fez um subtema da região Sul e fez um comentário da região Sul. E depois fez uma finalização. Deu pra entender? Tá? Mas eu quero que a gente comece com essa técnica aqui que eu falei pra vocês. Tá? Da gente pensar em 3 argumentos e cada argumento num parágrafo de desenvolvimento. Então, no meu caso, né? Será que o abandono escolar é algo novo ou sempre existiu? Eu já tenho o material para o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento. Eu vou falar sobre dados históricos. Quais os motivos disso acontecer? Já vou falar sobre o segundo parágrafo do desenvolvimento. E quais as consequências, também vou falar tudo junto, tá? E quais as possíveis soluções? Já vai ser a conclusão. Tá dando pra entender, gente? Eu tô tentando fazer para que entre na cabeça de vocês, para que fique muito fácil de vocês escreverem um texto. Quando vocês começarem a escrever, vocês já escrevam, tá? Na introdução, não foca muito nos porquês, viu? Eu falei pra vocês, lembra dos porquês? Um texto dissertativo argumentativo, você precisa argumentar. E quando você só fala uma afirmação, fica vago, né? Mas esquece isso no início, na introdução. Você vai sim argumentar no desenvolvimento, tá? Então, na introdução, você vai fazer frases curtas, tá? E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou preparar pra vocês? Eu vou fazer alguns exercícios, tá? Primeiro, eu penso em pegar uma introdução, vou procurar aqui na internet ainda, e vocês vão me dizer o que é assunto, o que é tema e o que é tese, tá? Vocês vão reescrever o assunto, 2 pontos, reescreve a frase. Tema, 2 pontos, reescreve a frase e tese, reescreve a frase, tá? Depois, eu vou passar pra vocês um link de um site com 52 possíveis temas atuais pra cair no vestibular, que pode cair no vestibular, tá? E depois, eu vou também pegar algum tema aqui e pedir pra vocês fazerem só a introdução, tá? Uma frase pro assunto, uma frase pro tema ou uma frase pra tese. Só isso, pra gente treinar, tá? Não quero uma redação completa nesse exercício. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, tinha outra coisa muito importante. Dentro desse link que eu vou passar pra vocês, tem os 52 possíveis temas de uma redação. E eu quero que vocês me respondam aqui no grupo, né? No grupo do WhatsApp que eu ainda vou criar daqui a pouquinho. Qual tema vocês querem que a gente faça exercícios na próxima aula, mês que vem, tá bom? Lembrando que nossas aulas ocorrem uma vez por mês, mas vocês vão ter que produzir uma redação durante o mês, né? Tá bom? Alguma dúvida, gente, pode me perguntar, tô aqui disponível 24 horas pra vocês, tá? Claro que, de repente, eu não possa atender com olá! Claro que às vezes eu não possa atender com muita rapidez, mas na medida do possível eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Beijos, tchau!